Então, boa tarde a todos, aos nossos irmãos desta casa, muito abençoada esta casa que sempre nos convida e nos dá a oportunidade de estar falando sobre esta doutrina que tanto nos consola, nos esclarece e ainda mais nos alicerces dos ensinamentos do Mestre Jesus. Então, irmãos, como sempre é o ideal, vamos iniciarmos a atividade de explanação doutrinária desta tarde com uma prece para rogarmos aos nossos amigos espirituais, ao nosso Pai maior que é Deus, e ao Mestre Jesus o auxílio para que consigamos, de forma humilde, realizarmos essa atividade. Neste momento, então, mestre amigo, gostaríamos primeiramente de agradecer a Deus, nosso Pai, infinita bondade e justiça, ao Senhor, que é nosso mestre, governador espiritual deste plano de prova e expiação, e aos benfeitores espirituais, agradecermos por mais esta oportunidade e rogarmos, se assim formos merecedores, o auxílio para a realização desta tarefa. Que a sua paz, mestre amigo, o amor de nosso Pai que é Deus possa estar junto de nós nesta tarde, nestes minutos em que estaremos falando sobre teus ensinamentos, para que consigamos fazermos isso de maneira a estarmos coerentes com teus ensinamentos. Obrigado e que assim seja. Então, irmãos, neste momento que aqui estamos, a convite desta casa, gostaríamos então de novamente agradecer e desde já vamos expondo qual é que será o tema escolhido. Eu escolhi para esta tarde, do Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 13, um capítulo que particularmente me toca muito. E o tema é fazer o bem sem ostentação. Então, esse tema nos convida a uma grande reflexão. É sabido de todos que o Mestre Jesus sempre nos deixou claro que somos uma família única, uma família universal. E por isso devemos nos atentarmos às necessidades que estão fazendo parte desta família. Por isso que eu escolhi esse tema desta tarde. Pois, como o próprio apóstolo de Jesus disse, Pedro, que a caridade cobriria uma multidão de pecados, estamos nós todos os dias sendo convidados a sermos instrumentos da bondade de nosso Pai. E através da doutrina espírita, então, seremos esclarecidos que aqui estamos todos juntos reunidos, não por acaso. Começamos então pelo lar, o lar onde são reunidos espíritos que, de uma certa forma, têm os seus comprometimentos.
E através também da doutrina espírita, somos esclarecidos da importância de estarmos nos modificando dia a dia. E não existe melhor maneira de estarmos nos transformando este homem velho que somos ainda carregados de imperfeições, de que através então da caridade e a fazer o bem sem ostentação reúne vários aspectos, várias virtudes, essas contidas também no Evangelho. Primeiramente, vamos então incluir aí a lei de amor. A própria lição já começa no capítulo 10, então, do Evangelho segundo o Espiritismo, fala que o amor resume todos os ensinamentos de Jesus. E como queremos fazer o bem se ainda não estamos imbuídos de amor? O amor ao próximo, pois o mandamento maior que Jesus resumiu então todos os 10 mandamentos, fala-nos que primeiramente deveremos amar a Deus sobre todas as coisas e o nosso próximo como a nós mesmos. Para isso teremos que ter a humildade para admitir que ainda temos muito ainda para aprender. A fraternidade, irmãos, entra então neste momento, pois como uma grande família universal que somos, devemos estarmos buscando exercermos a fraternidade, também a solidariedade e a beneficência. Daí então teremos compreendido como é importante estarmos vivenciando a prática do bem em nosso dia a dia. Não nos esquecendo que ninguém é tão pobre, ninguém é tão rico que não tenha nada para receber e ninguém é tão pobre que não tenha nada para dar. Irmãos, todos juntos, reunidos, conseguiremos então estarmos trabalhando de forma a auxiliarmos aqueles que vêm até nós, mas não devemos exigirmos de forma que só te ajudarei se você fizer o que eu quero. E ao mesmo tempo, como o texto que escolhi esta tarde, não deveremos estar ostentando o bem que praticamos. No Evangelho existe um texto que fala sobre o óbolo da viúva, aonde em um evento muitos destacados da sociedade da época, na história de Jesus, que Jesus contou a seus apóstolos e discípulos, depositavam grandes quantias que mesmo assim não lhes faria falta, enquanto a viúva deu a única coisa que tinha. Isso quer dizer que realmente ela depositou tudo o que lhe era de bens e manteve a sua humildade. Então diz assim uma parte do texto do Temas dessa tarde. No Evangelho de Mateus encontramos o seguinte ensinamento de Jesus: tomai cuidado para não fazer as boas obras serem vistas diante dos homens. De outro modo, não recebereis a recompensa alguma de vosso Pai que está nos céus. Os homens, em virtude do seu orgulho e de sua vaidade, têm a tendência de deixarem seduzir pelos aplausos, estimando muito mais a aprovação dos homens que de Deus. Então vejam bem,
Nós, muitas vezes, ainda que somos criaturas que se dizemos sermos cristãos, no fundo, ainda esperamos algum tipo de recompensa aqui mesmo na terra pelo bem que fazemos. Ainda não temos o coração puro o suficiente para fazer o bem pelo bem. Muitas vezes, por mais que digamos que não, estou fazendo o bem pelo bem, mas a vaidade, o orgulho, como diz nesta passagem, acaba tomando conta de nós e acabamos sempre de uma certa forma, decepcionados ou magoados quando alguém não vem nos dizer: ai, que bom que você fez a caridade, que bom que você ajudou aquela família que estava precisando. Isso insufla nosso ego e faz então que nós acabamos nos dominando pelo orgulho e nos tornando cegos ao verdadeiro sentido da palavra caridade, da palavra de fazer o bem sem ostentação. O que Jesus quer nos dizer com esse ensinamento? Que fazer o bem sem exibir e sem ostentação é um grande mérito. É um sinal indiscutível de fraternidade e amor de quem pratica algum ato de caridade para com o próximo. Certa vez, lendo num folheto desses de divulgação da doutrina espírita, vi lá uma historinha muito interessante que resumia assim, que você fazer filantropia, você pegar aí algo da sua despensa, lá 1 quilo de arroz, uma garrafa de azeite, e levar a algum lugar mas sem amor. Mas você pegar, por mínima que seja algo, e levar a uma instituição, mas com amor, isso sim é fazer o bem, é demonstrar caridade. Então, irmãos, à medida que vamos nos modificando e nos melhorando, vamos compreendendo que, por mais que ainda tenhamos muito para amadurecermos espiritualmente, quando fazemos o bem pelo bem, a sensação é muito mais elevada de que palavras muitas vezes ditas no sentido de nos fazer nos sentir envaidecidos, que o sentimento que toma conta de nós quando fazemos algo que realmente estamos fazendo com o sentimento de estarmos auxiliando alguém de forma que queremos ver aquela criatura também melhorar para poder ajudar alguém. Esse sentimento é algo que não tem comparação. Chico Xavier, entre tantas frases belíssimas e de grande elevação, certa vez ele diz assim: a fim de encontrarmos o bem, é preciso buscá-lo todos os dias, porquanto o Mestre afirmou: quem busca, acha, e acharemos sempre o que procuramos. Então, irmãos, veja a profundidade desta frase.
Toda vez que direcionamos nossas ações, nossos pensamentos à prática da caridade, tudo mais parece que não existe, no sentido de estarmos muitas vezes vivenciando uma situação difícil em nossas vidas, na nossa trajetória de espíritos, ainda tomado muitas vezes por grandes imperfeições, mas à medida que nós dispomos então fazer uma trajetória sendo criaturas voltadas ao bem, veremos que por mais que pareça nossa caminhada cheia de obstáculos, de adversidades, seremos sempre criaturas que estaremos então compreendendo o porquê de cada situação, porque já conseguimos então compreender o verdadeiro objetivo de estarmos neste plano. Na revista Espírito de março de 1867, nos diz assim: a doutrina de Jesus não se sente nem se compreende senão pelo coração. Assim, seja qual for a maneira por que a falam, ela é sempre amor e caridade. Então veja bem, irmãos, não tem como se dizer cristão, ser discípulo de Jesus, se a gente não compreendeu que somente através do amor e a caridade estaremos vivenciando verdadeiramente a verdadeira forma de fazer o bem ao nosso próximo. E agora imaginemos assim: quando a gente faz o bem em um determinado, a gente realmente está fazendo bem pelo bem, sem esperar algum tipo de recompensa? Será que realmente a gente não está até hoje, nesta atual existência, fazendo o bem, espera de algum tipo de recompensa? Será que a gente não tem o intuito de um dia ir atrás daquelas pessoas que a gente auxiliou e cobrar algum tipo de recompensa por ele? Ou no sentido de quando aquela pessoa vinha até nós, a gente ficar lembrando a ela, ostentando aquele bem que a gente fez por ela? Ou quando a gente talvez esteja então em situação oposta de estar precisando, a gente ir atrás e pedir auxílio para aquela pessoa, e aquela pessoa não nos auxiliar por algum motivo, e a gente expor: lembra aquela vez que eu te ajudei e agora você me faz isso? Então ostentar, gente, também é expor de maneira a humilhar nossos irmãos, como se nós fôssemos dono da vida do nosso próximo e ele nos devesse algum tipo de satisfação pelo auxílio que nós estendemos a eles. Então, uma frase muito semelhante à anterior fala assim, dita por Allan Kardec: o amor e a caridade são o cumprimento da lei de justiça, pois amar o próximo é fazer-lhe todo o bem que nos seja possível e que desejávamos nos fosse feito. Então, o próprio Mestre Jesus disse assim, para que não fizéssemos aos outros aquilo que não gostaríamos que fizessem a nós. E aqui vem colocar a frase nesse sentido: para nós fazer aos outros tudo aquilo que gostaríamos que seja feita para nós. E principalmente aí inclui então a prática do bem. Chico Xavier também, mais uma vez Chico Xavier, vejam bem, o reconhecimento que devemos buscar é da própria consciência.
Não importa a ingratidão, perdão. Todo aplauso externo é ilusório. Então veja bem, quando no começo da explanação da tarde eu falei no texto que quando nós então já recebemos os aplausos terrenos, não precisamos ter a recompensa então dos céus, porque nós, movidos no nosso ego, nossa vaidade, já nos satisfazemos, porque somos ainda espíritos imaturos, que acreditamos que as verdadeiras recompensas são as materiais, aquelas transitórias. Então, irmãos, analisando até este momento, vejamos bem que a maioria das vezes nós mesmos nos autossabotamos, porque somos tão apegados aos bens materiais, às conquistas efêmeras do plano terreno, e acabamos esquecendo o verdadeiro objetivo de aqui estarmos reencarnados novamente, diante dessa oportunidade abençoada que Deus nos oportuniza mais uma vez. E daí chegamos aqui, acreditamos que estamos num parque de diversão e saímos. Primeiramente até tentamos sermos um pouco melhor, mas logo depois, fascinados, encantados pelas coisas terrenas, acabamos nos deixando levar. E vamos alimentando o nosso ego e nos tornando ainda criaturas mais comprometidas do que já estávamos sendo. Quem leu a coleção de André Luiz, psicografada pelo Chico Xavier, sabe que existe um planejamento para cada reencarnação e que, de acordo com que nossas necessidades se apresentam, de acordo com aquilo que precisamos reparar, será planejado as nossas ações e também a maneira que essas influenciarão na nossa evolução. Também é planejado um corpo físico de acordo com as necessidades e os desafios que nosso espírito terá que enfrentar para superar então as faltas. Então, irmãos, toda vez que aqui estamos encarnados, devemos todos os dias ao amanhecer sermos gratos a Deus por as oportunidades que Ele nos concede no dia a dia. E até mesmo pelas adversidades, porque essas adversidades é que nos fazem sermos mais fortes. Existe um livro que estou relendo agora de Chico Xavier, que é Jesus no Lar, onde fala dos diversos encontros que o Mestre Jesus tinha com seus discípulos na casa de Simeão Pedro. E ali, de acordo com o que era conversado, então, entre os seus discípulos, Jesus, na sua elevação espiritual e no amor que tinha aqueles irmãos, sempre expunha algo para esclarecer aqueles corações aflitos. E numa das histórias ele conta que em uma determinada região, 2 homens seguiam uma noite muito fria, muito gelada.
E seguindo então uma estrada, e o primeiro homem encontrou uma criança caída, já desmaiada pelo frio, e seguiu. Ele diz: eu não tenho tempo a perder porque eu preciso chegar lá naquele local. E o segundo homem que viajava junto ao primeiro, vendo aquele irmãozinho ali, parou e carregou aquela criança junto dele, do seu peito. E se passaram algumas horas, e os dois tinham combinado então de se encontrar em determinado lugar, em uma comunidade. E chegando lá, percebeu que o seu amigo não estava naquele local. E seguiu adiante. E encontrou então o seu amigo já sem vida. Este não suportou o frio da noite. E daí fica a questão: como o segundo homem conseguiu então suportar? É que ao carregar aquela criança junto a seu peito, foi gerado então mais calor. E este, então, ficou mais aquecido e conseguiu superar as intempéries climáticas. Então, Jesus, com essa história, quis dizer que quando auxiliamos alguém realmente com o coração puro e sublime, estamos também nos auxiliando. Estamos crescendo espiritualmente, porque demonstramos realmente que estamos compreendendo que fomos criados para nos auxiliarmos uns aos outros, sem fazermos diferenciação de raça, de partido político, de crença religiosa. Então, irmãos, toda vez que nos propormos a realmente fazer o bem, façamos sem olhar a quem. Não saiamos dizendo para o mundo inteiro que ajudei a instituição A, a instituição B, que levei um pedaço de pão àquele nosso irmão que infelizmente se encontra dormindo abaixo das marquises nas ruas, que levei uma caixinha de leite para uma família do meu bairro que se encontrava em necessidade. Façamos a caridade de maneira silenciosa, sabendo que todos nós um dia também iremos então estarmos de alguma maneira enfrentando alguma dificuldade. Não submetamos nossos irmãos a nossas vontades egoístas e vaidosas, pois compete a nós trabalhar pelo bem, porque somos nós os trabalhadores da última hora, que graças à permissão deste Pai, que é todo amor e bondade, reencarnamos com a oportunidade de estarmos fazendo parte da doutrina espírita, esta que é o Consolador prometido. Então, para encerrar, meus irmãos, eu tenho aqui uma frase de uma elevação espiritual muito grande de Madre Teresa de Calcutá, que diz assim: o bem que você faz hoje pode ser esquecido amanhã. Faça o bem a si mesmo. Dê ao mundo o melhor de você. Mas isso pode nunca ser o bastante.
Dê o melhor de você a si mesmo. Veja você que no final das contas é entre você e Deus. Então, irmão, por mais que pareça pouco aquilo que você está fazendo pelo teu próximo, não desanime, porque tudo que hoje se faz, amanhã com certeza, se fazemos com amor, estará servindo como exemplo para outros. Existe uma história, irmãos, que uma vez pegou fogo numa grande floresta e um passarinho muito pequeno ia lá num local, num açude, e pegava com o seu biquinho um pouquinho d'água e levava. Voltava, pegava. E os outros animais começaram a rirem dele e disseram assim: você acha que esse pouquinho d'água que você leva no seu biquinho vai servir para conter esse grande incêndio? E ele humildemente falou: eu, por menos, estou tentando fazer a minha parte. Então, irmãos, não nos desanimemos, porque parece que fazemos tão pouco, mas o pouco que fazemos, se fazemos realmente embasados nos ensinamentos do Mestre Jesus, trabalhando com humildade e resignação, com certeza, um dia servirá para despertar nos corações daqueles que ainda não compreenderam os ensinamentos de Jesus, a vontade de também trabalhar pelo próximo. Então, irmãos, eu agradeço a oportunidade e que possamos nós todos os dias sermos gratos a Deus por estarmos aqui então reencarnados neste plano, quando sabemos que existem muitos irmãos nossos na erraticidade, esperando uma oportunidade igual a essa. Que a paz e a luz do Mestre permaneça sempre entre nós. Então agora convido a todos, vamos fechar os nossos olhos, vamos lembrar do Mestre Jesus, vamos manter Deus em nossos corações e pensamentos e falar assim: Pai, mais uma vez, aqui estamos agradecendo ao Senhor, ao nosso amigo e Mestre Jesus, por tudo que nos oportuniza vivenciar no dia a dia, pelas diversas oportunidades de aprendizado, pelas dificuldades que nos mostram quanto ainda temos que nos modificarmos, trabalhando a nossa reforma íntima, mantendo nossos pensamentos vigilantes, para que as nossas aflições e nossa falta de fé não venha nos fazer desanimar diante dos obstáculos e desafios desta nova existência. Que a sua paz e que sua luz, Mestre amigo, esteja sempre junto de nós, nos guiando como um farol, junto aos nossos irmãos, que nesta pandemia se vê aflitos, nossos irmãos que se encontram nos hospitais, nos presídios, nas clínicas de tratamento para dependência química, nossos irmãos que se encontram nas ruas, sem um lar, distante das suas famílias. Enfim, onde haja uma aflição, uma tristeza, que a sua paz
e o amor de nosso Pai que é Deus possa estar junto a esses irmãos para que eles possam reencontrar o equilíbrio e harmonia em sua caminhada evolutiva. Obrigado e que assim seja. Então, obrigado, irmãos, que a paz e a luz do Mestre Jesus esteja sempre junto de todos vós e até uma próxima.